Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Já imaginou ser obrigado a abandonar tudo que lhe pertence, sobretudo o seu lar, a sua família, os seus irmãos, filhos, pais, entre outros, para sobreviver nas grandes matas, cheias de animais por escapar por tudo quanto é lado? Imagine a pior mata possível, onde o cenário seja totalmente assustador. Parece cenário de um filme de Hollywood. Mas eu lhe digo que isso não passa de uma realidade vivida no momento pós-independência, nos anos 70, cá em Moçambique. A estratégia de inserir os chamados improdutivos, parasitas e inimigos da revolução do governo de transição em Moçambique, entre o período de 1975 a 1992. Após a independência, neste caso a independência de Moçambique, o governo implementou um plano marxista-leninista, um plano responsável por tirar vidas humanas e afastar diversos homens e mulheres para longe das suas famílias, lançando em 1983 a Operação Produção. Um plano que obrigou milhares de pessoas a deixarem as suas famílias e irem para o Niassa, onde estavam instaladas as principais bases da operação. Para a Frelimo, essa ação não poderia ser considerada como um movimento migratório qualquer, ou seja, uma deslocação desordenada, mas sim uma forma bem estruturada e administrativa de controle estatal. A ação prática fazia parte da grande agenda do Estado e da Revolução. A Operação Produção, além de ser um projeto econômico, administrativo e político, também passou a ser um processo histórico e geográfico, porque para além da produção econômica, também visou o repovoamento de Niassa e Cabo Delgado. Mas o que motivou o governo de Samora Moisés Machel a criar tal operação? Bom, acontece que mais de 90% das riquezas na altura encontravam-se concentradas na capital moçambicana Lourenço Marques, a atual cidade de Maputo. Após a expulsão dos portugueses pelo Partido Frelimo, as grandes indústrias ficaram sob seu domínio. Então, quem era responsável pelo emprego de novos funcionários? Nessa altura, já era o governo moçambicano e não mais os portugueses. Assim sendo, os moçambicanos acreditavam na ideia de que a cidade promissora era a cidade de Lourenço Marques, a atual cidade de Maputo. Logo, a população das outras províncias deslocava-se de forma crescente para a mesma cidade, a cidade de Lourenço Marques. Como os portugueses não foram expulsos de forma pacífica, mas sim por luta armada, não houve espaço para uma negociação entre o governo de Moçambique e os portugueses. Uma negociação para uma capacitação técnico-profissional dos cidadãos moçambicanos. Assim sendo, os moçambicanos não sabiam mexer com a maquinaria na altura abandonada. Os que conseguiam eram poucos. Deste modo, o que o moçambicano sabia fazer por experiência era cultivar terras e semear para colher. Sem falar que a pobreza era extrema, mas muito mais extrema que a atual. Logo, surgiu um plano brilhante para o governo, mas ao mesmo tempo, começou a caça pelos chamados improdutivos, parasitas e inimigos da revolução, os desempregados, os esfomeados, ou seja, os que de certa forma, por fome, acabaram furtando algo para conseguir o que comer. Estes eram capturados, seja na rua, em casa, no cinema, ou seja lá qual for o lugar. Depois de capturados, eram levados para as grandes matas do Niassa ou do Cabo Delgado, na zona norte do país. O repolho, a cebola, a batata, o arroz, o milho, o feijão, a mandioca,
a alface, a banana, tudo aquilo que esta cidade consumia. É isto que vamos produzir. Samora Machel temia que as pessoas desempregadas, consideradas improdutivas, enveredassem pela criminalidade e prostituição, agravando a instabilidade social. Assim, o governo da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, lançou em 1983, em plena Guerra Civil, a Operação Produção. O programa consistia numa ação policial repressiva destinada a enviar as pessoas alegadamente improdutivas, marginais e prostitutas das grandes cidades para as zonas rurais com baixa densidade demográfica, em particular para o Niassa, no norte. Deviam dedicar-se ao trabalho no campo, tornando-se cidadãos produtivos para a sociedade e aprender a ideologia marxista-leninista. Ao longo da Operação Produção, as rusgas podiam acontecer a qualquer momento. As forças de segurança saíam pelas ruas de Maputo ou da Beira, por exemplo, solicitando comprovativos de trabalho ou estudante aos homens e os mesmos ou de casamento às mulheres. Quem era apanhado sem documentos ficava automaticamente detido e, normalmente, ao final do dia, era transportado em aviões lotados para o norte do país. Os detidos não tinham como recorrer da decisão no tribunal, como seria normal no Estado de Direito. Os números de deportados para a província do Niassa oscilam entre 50 mil e 100 mil pessoas. Maria, nome fictício de uma ativista moçambicana que pediu anonimato, acompanhou de perto a Operação Produção. Recorda a chegada das pessoas à província do Niassa a partir de junho de 1983. A partir das 4 os aviões chegavam com essas pessoas e daqui eram encaminhados imediatamente para uns centros, e nesses centros não eram na aldeia, era mato, completamente mato. Cada um recebia os seus instrumentos, enxada, katana, foice. Quando chegasse lá, cortava pau, fazia a sua casa onde ele pudesse viver. Não posso precisar o número. Só sei que passou um tempo que eram 3, 4 voos por dia. Era muita gente. Apanhadas de surpresa nas ruas, deixando tudo para trás, muitas pessoas chegavam ao Niassa apenas com a roupa que levavam no corpo. Foi muito difícil porque aqui faz muito frio e eles apanhados na rua de qualquer maneira, sem agasalhos, nem cobertórios, viviam assim mesmo. Muitos deles perderam a vida, não só por causa do frio, mas lá no mato, nos centros onde eram colocados os animais. Uns foram comidos pelos animais e outros doentes morriam pelo caminho, talvez na tentativa de fugir.